Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco de como foi conseguir um lugar pra gente morar aqui em Toronto. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Toronto o aluguel é bem caro. Então a gente não chegou aqui com a intenção de alugar um apartamento ou uma casa. A gente chegou aqui com o nosso pensamento focado em alugar um basement. Pra quem não sabe, basement basicamente é o porão de uma casa, que é uma casa. Vou explicar. As casas aqui são muito grandes e normalmente embaixo delas tem o porão que eles transformam em outra casa, que tem cozinha, quarto, banheiro, lavanderia e muitas vezes eles alugam. Que é o que a gente estava procurando, justamente isso. A gente chegou aqui em Toronto no final de janeiro, como vocês sabem, e a gente ficou no apartamento de um amigo até a gente conseguir achar esse lugar onde a gente ia morar. E aí entramos numa missão impossível, porque a gente queria um lugar pequeno e que não fosse tão caro com uma família com 3. E, gente, isso foi uma coisa muito difícil. Vou explicar. A gente começou essa busca falando primeiro com uma agente, né, uma corretora. E essa moça foi quem ajudou um amigo nosso a encontrar o lugar onde ele mora com os amigos dele. E aí a gente foi conversar com ela, pedimos alguns lugares pra gente ver, que fosse até o valor que a gente podia e que não fosse tão caro. Então a gente já tinha descartado a possibilidade de morar, tipo, em regiões mais próximas ao centro. A gente sabia que a gente teria que morar num bairro mais distante. E aqui em Toronto, esse bairro é Scarborough. Todo mundo sabe que aqui os aluguéis são mais baratos, então a gente já veio focado em achar um lugar por aqui. Aí essa agente nos enviou as opções que ela tinha dentro dos clientes dela ali, e a gente foi avaliar esses locais, esses basements. E as fotos do site, elas eram bem ruins, eram fotos que não mostravam quase nada e a qualidade era péssima, então não dava pra ver muita coisa, a gente não gostou de quase nenhum, e aí ficamos preocupados. E aí fomos falar com ela, tipo, a gente quer visitar 2. E ela falou, não, vamos visitar mais, mesmo vocês não gostando da foto, porque vocês podem chegar lá e ser outra coisa. Aí a gente foi e topou, foi fazer as visitas com ela. E aí eu não pude filmar essas visitas, mas eu tirei algumas fotos e tinha alguns lugares que eram muito feios, que eu ficava, caraca, eu não quero morar aqui. Tinha uns lugares que era um cheiro ruim, era velho, sabe? As coisas eram velhas e eu ficava só na minha cabeça, não quero morar aqui, eu não quero morar aqui. Mas eu sabia que eu ia ter que morar num desses lugares se a gente não encontrasse nada melhor dentro do que a gente podia pagar no momento. Porque quando você chega aqui pra pagar em dólar, que você tem em real, é bem complicado esse começo. Então, é isso aí, gente. Tem que aceitar o que tem que dar no momento, entendeu? E aí a gente visitou alguns e a gente se apaixonou por um. Esse basement, eu vou colocar as fotos aqui dele, ele era todo bonitinho, era todo reformado, não tinha cheiro ruim e, cara, a entrada era independente, porque a gente visitou basement, que a gente teve que entrar por dentro da casa da pessoa, passar pela sala, pela cozinha dela pra descer a escada e entrar no basement. Falei, caraca, como que a gente vai ter privacidade morando num lugar assim, onde a gente vai passar por dentro da casa da pessoa? Tipo, já não queria. Teve lugares que a gente teria que dividir a lavanderia com os donos da casa. E aí tinha uma das máquinas, né, dos lugares que a gente visitou, que tava escrito em cima da máquina, assim, o horário e o dia que você podia usar a máquina. Então, assim, a gente viu de tudo nessas visitas. Mas esse que a gente gostou não tinha nada disso. Ele era todo lindinho, tinha uma janelinha e uma das coisas que eu tava mais assim de morar em basement é porque eu amo a luz, eu amo a luz do sol, eu acordo, eu abro as janelas. E isso tava me preocupando muito. E esse não, ele tinha uma janelinha bem em cima da pia, assim. Aí eu falei, não, aqui eu vou poder lavar louça e poder ficar com a cara aqui tomando uma luz. Né? E a gente amou esse, foi o que a gente gostou. Teve lugar que a gente foi e a pessoa falou que não tava mais tendo visita. E a gente teve que ir embora. Teve lugar que a gente foi e chegou lá, o cadeado, porque fica um cadeado assim, com a chave dentro. E a chave não tava lá. Teve de tudo. E aí a gente fez essas visitas e a gente começou a mandar a documentação pra ela. Porque aqui no Canadá é muito diferente do Brasil. No Brasil, você vai visitar o lugar, normalmente, você vai lá, visita o lugar. Se você gostou, você só vai enviar sua documentação, aquilo já meio que fica pré-definido que é você que tá na frente ali fazendo, né, a documentação para alugar o espaço. Aqui no Canadá não é assim. Enquanto você visita o local, muitas outras pessoas também estão fazendo isso. E aí a pessoa dá uma oferta, manda a documentação dela e se o proprietário gostar da pessoa,
ele pode ser aprovado na sua frente e você que tá no processo ficar sem lugar para morar. E a gente estava muito preocupado com isso, porque o nosso amigo, ele já estava voltando de viagem em poucos dias, e a gente tinha que sair de lá, e a gente não queria ter que pagar um Airbnb ou qualquer outro lugar e gastar mais dinheiro. E aí, a gente falou para ela que gostou desse lugar, que queria aplicar para esse lugar, e fomos enviar toda a documentação para ela. E aqui, uma das maiores dificuldades que você encontra quando você chega no Canadá para alugar um local para você morar é em questão de documentação, porque você ainda não tem nada, você não tem conta em banco para mostrar um histórico de compras, você não tem endereço fixo porque você acabou de chegar. Então, assim, como que você faz para alugar um lugar sem ter muitas coisas que comprovam que você vai ficar ali naquele lugar, que você não vai alugar e vai embora? Então você tem que comprovar um monte de coisa. E essa corretora, ela estava ajudando muito a gente, indo atrás de documentação, deu a dica do banco pra gente abrir a conta. E aí a gente foi fazendo esse processo com ela, só que a gente estava preocupado. E quando a gente abriu a conta, aí tinha todo o processo do dinheiro sair do Brasil e vir pro Canadá. E tava no final da semana, o dinheiro só ia chegar na segunda, ela só ia poder dar entrada com o proprietário na segunda-feira e a gente não podia ficar esperando. E a gente começou a ficar angustiado e muito preocupado com o que poderia acontecer. Porque poderia chegar na segunda-feira, aí o dinheiro tá na conta, a gente mandar o extrato, ela ter que mostrar toda a documentação pro proprietário, e o proprietário, tipo, não gostar da gente e falar não. E aí a gente ia ter que começar o processo todo de novo pra encontrar um outro proprietário que aceitasse a gente. E aí eu chego num outro ponto, que aqui em Toronto, se você vem com criança, é muito difícil você alugar um lugar pequeno. Porque normalmente eles querem pessoas solteiras ou só um casal em locais pequenos, sendo que eu, o Theo e o Ciro, a gente fica tranquilamente num lugar de um quarto, né? E aí começamos a ficar preocupados e imaginando o que a gente poderia fazer. Foi então que uma seguidora, a Laís, comentou em um dos meus posts falando por que você não entra no Kijiji e tenta procurar por lá, você ainda pode conseguir alguns landlords muito legais, eu consegui por lá e tal. Eu já tinha escutado falar desse site, porque a minha amiga Laiana também falou dele, mas a gente tava com muito medo por causa dessa coisa de golpe, então a gente tava bem receoso. Mas como não era a primeira pessoa que falava desse site pra gente, nós resolvemos então ir dar uma olhada lá. Não custa nada, não tô fazendo nada, preciso de um lugar. E aí eu comecei a ficar lá olhando os lugares todos. Aí eu pegava os que eu gostava e via, tipo, que não exigia que fosse solteiro ou só um casal, e eu pegava esse perfil e mandava pro Ciro. Então eu pegava aquele imóvel e mandava pro Ciro. O Ciro avaliava e enviava uma mensagem. A gente acabou criando uma mensagem padrão para mandar para todo mundo, porque a gente mandou muita mensagem. Muita mensagem, assim, foi tipo umas 40, 50 mensagens pra gente conseguir marcar 4 reuniões pro domingo. E aí a gente marcou essas 4 visitas pro domingo, e lá fomos nós animados visitar, né, esses lugares. E aí que no primeiro lugar que a gente visitou, nós fomos surpreendidos. No anúncio dessa pessoa, tava dizendo que só tinha um quarto no basement. Quando a gente entrou para visitar, nós percebemos que haviam 2 quartos. A gente achou estranho, mas como ele tinha colocado o anúncio, tinha respondido e estava mostrando pra gente, a gente falou, poxa, legal, então lá tava dizendo que era um, mas tem 2, que ótimo. Aí a gente gostou muito do espaço, achou muito legal, era tudo novinho também, não tinha nada muito velho, não era fedido. E aí o bairro lá tinha várias coisas, vários pontos comerciais perto e tinha uma escola assim, ó, tipo, na esquina da rua, ali na frente, tinha uma escola. Então, a gente adorou esse lugar. E aí a gente ficou muito preocupado de ficar enrolando e alguém passar na nossa frente, né? Porque dessa vez a gente estava conversando direto com o proprietário. Nessas mensagens que o Ciro mandou, ele já falou a nossa situação. A gente tá chegando agora, a gente não tem histórico de conta em banco, né? Explicamos toda a situação pra gente não ir visitar nada à toa também, pra depois a pessoa pedir o que a gente não tinha. E aí essas pessoas, elas são mais maleáveis, né? Eles aceitam esse tipo de coisa. E aí a gente gostou muito, saímos de lá, tipo, o Ciro não queria visitar os outros lugares e eu preocupada falei, Ciro, não, vamos visitar os outros lugares porque a gente não sabe o que pode acontecer. E ao mesmo tempo a gente já queria deixar aquele outro reservado porque a gente tava com medo de alguém passar na nossa frente. Aí a gente foi visitar o segundo lugar. Nesse segundo lugar ele era um pouco mais longe e a gente foi andando, chegou lá na casa.
E era um basement, assim, minúsculo. Era muito pequeno, muito pequeno. A lavanderia tinha, mas era bem apertado, bem no lugar onde fica a coisa do aquecimento. Não tinha água no basement na hora. E tinha uma menina só morando lá. A gente não gostou. Não falamos nada, né, pra ele, mas a gente não gostou e a gente não queria ficar ali. E aí começou a nevar muito, tava muito frio e a gente preocupado de alguém pegar o outro. E eu falei pro Ciro nessa hora: então tá bom, Ciro, vamos fechar com o outro de uma vez, a gente nem vai ver o resto e vamos embora, porque o Theo ficou tudo que a gente fazia, o Theo tava andando com a gente. Ele foi super bonzinho, super companheiro, nunca reclamava, foi super legal. Mas também a gente já tava cansado e tava bem frio. Então o Ciro ligou o dono desse basement e fechou com ele. Ficamos felizes e fomos para casa. E aí, quando chegou em casa à noite, o Ciro foi ver alguma coisa no site e viu que o cara, na verdade, esse cara não tinha um basement no site, ele tinha 2, que era no mesmo lugar. E a gente chegou a ver uma porta de frente, mas ele não mostrou esse de frente pra gente, ele só mostrou isso com 2 quartos. E esse de 2 quartos era o mais caro, não era o que a gente tava querendo ver. E aí a gente ficou arrasados, assim, a gente ficou péssimos e falamos lá pro cara que não ia dar, que ele tinha mostrado pra gente o basement errado, tal, e cancelamos com ele. Mas ficamos, assim, muito mal nesse dia e preocupados, porque e agora? O que a gente ia fazer? A gente cancelou com as outras pessoas e a gente não tem mais opção. O que a gente faz? Voltei a mandar mensagem no Kijiji para outros lugares. Aí voltamos, mandamos mais um monte de mensagem, conseguimos mais alguns lugares. No outro dia, que já era segunda-feira, a gente foi visitar. Tô comendo óleo, gente. Quem não aguenta mais procurar uma casa? Não aguento mais essa tensão. Só quero sentar num sofazinho e relaxar. Somos 2, na verdade somos 3. 3 pessoas que não aguentam mais. E aí a gente conheceu uma moça que era muito legal, mas nesse caso era pra dividir a casa. Era um pessoal, assim, que eles também eram imigrantes e morava... Os quartos da casa era cada um pra uma pessoa morar. E eu vi, assim, o lugar, a gente foi ver porque o pessoal foi muito legal com a gente, mas eu não queria, sabe? Eu não queria dividir a casa com alguém porque não ia ter privacidade nenhuma e não sei como que ia ser em relação ao hotel. Então a gente já saiu de lá sabendo que não ia ser. E aí fomos visitar o outro lugar que tinha, né, nesse dia pra conhecer, que é o lugar onde a gente tá agora. E esse lugar era longe, não chegava nunca. Quando a gente desceu do ônibus, a gente andou e, tipo, tinha nevado. E aí o Theo ficava catando a neve, jogando, brincando no caminho, porque a gente andou, tipo, uns 15 minutos pra chegar na casa. Depois a gente descobriu que a gente não precisava ter andado tudo isso, tá? E aí a gente chegou aqui, o bairro era muito legal, porque era tudo de casa, assim, mas era longe. E isso já tava deixando a gente assim, tipo, a gente não vai morar aqui. A gente tava assim, tipo, a gente vai visitar, mas é muito longe, não serve esse lugar. E aí a gente entrou aqui no basement e tudo muito novinho, arrumadinho, né? A única coisa que eu fiquei triste é porque não tinha janela, então eu não queria. Eu não queria porque não tinha janela, eu tava muito triste com isso. O próximo lugar que eu for morar tem que ter janela, hein? E aí a gente olhou, gostou do lugar e aí sobre o preço também. Era um preço um pouquinho mais barato do que a gente ia pagar nos outros lugares. E aí falamos pro cara, a gente vai conversar e a gente te dá um retorno. E aí eu e o Ciro, a gente chegou em casa e eu ainda queria aplicar para aquele primeiro que eu gostei. E o Ciro tava preocupado, a gente conversando muito. E a gente achou melhor já negociar com os donos da casa esse que era mais certo, que o cara já sabia da nossa situação, né, quando a gente entrou em contato, do que ficar esperando um outro que de repente a pessoa nem ia aceitar nossa documentação e a gente ia perder o lugar que a gente tinha mais certo. E aí o Ciro foi, falou com o cara que nos recebeu, né, o agente, que a gente ia ficar, e ele falou que os donos da casa queriam conhecer a gente. Aí a gente marcou um outro dia, veio conhecer os donos da casa, foi muito legal, eles são pessoas incríveis, são muito legais mesmo, assim. Eu falo que a gente teve muita sorte, a gente é muito abençoado, porque eles tratam a gente super bem.
eles deram presente de aniversário pro Theo, eles vivem dando comida pra gente. A única coisa que é triste é que a comida deles é muito apimentada, assim, mas é muito, muito apimentada e a gente não consegue comer. Aí um dia a gente falou pra eles que a gente não conseguia comer e eles fizeram um macarrão sem pimenta só pra dar pra gente. Assim, é longe disso, porque todo mundo reclama muito dos landlords, sabe? E a gente tava com muito medo de achar pessoas chatas, porque eu conheço gente que tem landlords que são bem chatos, e a gente não, a gente pegou pessoas super legais, eles são... Toda vez que o vizinho desce aqui pra ver alguma coisa, que tem a coisa das máquinas, né, que é onde fica o aquecimento e tal, é aqui embaixo. Então toda vez que ele desce pra ver isso, alguma coisa disso, ele traz alguma coisa pro Theo, dá um biscoitinho, dá qualquer coisa, dá um salgadinho. Então é muito legal. Outro dia foi aniversário do Theo, eles deram um Nintendo Wii, que os filhos deles não usavam mais, e o Theo fica aqui brincando o dia inteiro. Então, assim, a gente foi muito abençoado de conseguir esse lugar. Eu quero muito mostrar pra vocês o nosso humilde lar, nosso simples lar. Mas que a gente é muito feliz aqui, é longe, a região aqui não é perto, mas a gente falou, entre morar longe e morar perto e a gente poder economizar, é só sair mais cedo de casa, entendeu? Então quando a gente vai pra um lugar mais longe, tipo a região central, é mais ou menos 1h30 pra chegar lá. Gente, mas morando em São Paulo, Jundiaí, você não demora menos que isso pra chegar em lugar nenhum, então tá ótimo, né? E a gente tá muito feliz aqui, nós gostamos muito desse bairro, é muito tranquilo, tem um Walmart grande aqui, bem próximo, então a gente vai fazer nossas compras, a gente vai a pé, compramos carrinhos pra gente carregar e estamos muito felizes aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o nosso humilde lar, nossa humilde residência. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar aí seu like, um comentário, porque isso é um apoio pra mim, pra eu continuar gravando esses vídeos, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau!